Jeremias capítulo 51. O Senhor Deus diz: Eu farei com que venha um vento destruidor contra a Babilônia e o seu povo. Mandarei estrangeiros para destruírem o país, como o vento que joga longe a palha. Quando chegar esse dia de destruição, eles atacarão de todos os lados e deixarão a terra deserta. Não permitam que os soldados da Babilônia atirem as suas flechas ou vistam as suas couraças. Não deixem de matar os jovens. Destruam todo o exército. Eles serão feridos e morrerão nas ruas das suas cidades. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, não abandonei Israel e Judá, mas o povo da Babilônia tem pecado contra mim, o Santo Deus de Israel. Fujam da Babilônia, salvem-se quem puder, não sejam mortos por causa do pecado da Babilônia. Agora eu me vingarei dela e lhe darei o castigo que merece. A Babilônia era a minha mão, como um copo de ouro que fazia o mundo inteiro ficar bêbado. As nações beberam o vinho que havia nela e ficaram loucas. De repente a Babilônia caiu e ficou arrasada. Chorem por ela. Arranjem um remédio para suas feridas, e assim talvez ela seja curada. Os estrangeiros que moravam lá disseram: Quisemos ajudar a Babilônia, mas já era tarde demais. Vamos sair e voltar cada um para sua própria pátria. Deus castigou com toda a sua força a Babilônia e a destruiu completamente. O Senhor Deus diz: O meu povo grita assim: O Senhor mostrou que estamos certos. Vamos a Jerusalém contar ao povo o que o Senhor nosso Deus tem feito. O Senhor despertou o ânimo dos reis da Média, porque ele quer destruir a Babilônia, e assim ele vingará a destruição do seu templo. Os oficiais ordenam: afinem as suas flechas, aprontem os seus escudos, deem o sinal para atacar as muralhas de Babilônia. Reforcem a guarda, coloquem sentinelas, ponham os homens de tocaia. O Senhor Deus fez o que havia planejado. Ele cumpriu a ameaça que tinha feito a respeito do povo da Babilônia. A Babilônia tem muitos rios e muitos tesouros, mas chegou a hora, e o fio da sua vida está cortado. O Senhor Todo-Poderoso jurou pela sua própria vida que ia trazer muitos homens para atacarem a Babilônia. Eles chegarão como uma nuvem de gafanhotos e darão um grito de vitória. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria, ele criou o mundo, e com a sua inteligência estendeu o céu como uma barraca. Quando o Senhor dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os que fabricam ídolos ficam desapontados, porque fazem deuses falsos, que não têm vida. Esses ídolos não valem nada. São uma tapeação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. O Senhor Deus diz: Babilônia, você foi o meu porrete de guerra. Você foi as minhas armas de combate. Por meio de você eu despedacei nações e acabei com reinos. Por meio de você esmaguei cavalos e cavaleiros e destruí carros de guerra e aqueles que os dirigiam. Por meio de você matei homens e mulheres, despedacei velhos e moços e esmaguei homens e moças. Por meio de você, esmigalhei pastores e os seus rebanhos, despedacei lavradores e os seus bois de arado, e esmuguei governadores e altas autoridades. O Senhor Deus diz: Vocês verão como eu vou fazer com a Babilônia e o seu povo. Vocês verão como eu vou fazer com que a Babilônia e o seu povo paguem por todo o mal que fizeram a Jerusalém. Babilônia, você é como uma montanha que destrói o mundo inteiro, mas eu, o Senhor, sou o seu inimigo. Eu a pegarei e arrasarei, e farei você virar cinza. Nenhuma das suas pedras será usada para uma nova construção. Você vai virar para sempre um deserto. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deem sinal de ataque. Toquem as cornetas para que os povos escutem. Preparem as nações para lutarem contra a Babilônia. Digam aos reinos de Ararat, Mini e Askenaz que ataquem. Digam a um oficial para comandar o ataque. Tragam um grande número de cavalos como se fossem uma nuvem de gafanhotos. Preparem os reis da Média, as suas autoridades e os seus oficiais e todos os países que eles controlam, para que eles guerreiem contra a Babilônia. A terra treme e se abala, porque o Senhor está fazendo o que planejou. Ele fará a Babilônia virar um deserto onde não mora ninguém. Os soldados babilônios pararam de lutar e ficam nas suas fortalezas. Perderam toda a coragem. Parecem mulheres. Os portões da cidade estão quebrados e as casas pegaram fogo. Saem correndo mensageiros, um depois do outro, para contar ao rei da Babilônia que a cidade foi invadida de todos os lados. O inimigo tomou as passagens do rio e pôs fogo nas fortalezas. Os soldados babilônios ficaram apavorados. Dentro de pouco tempo o inimigo os cortará e pisará como trigo no terreiro. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, está falando. O rei da Babilônia cortou Jerusalém em pedaços e a devorou. Ele esvaziou a cidade como um jarro.
Como um monstro, ele a engoliu. Ele tirou o que queria e jogou o resto fora. Diga ao povo de Sião que a Babilônia receba de volta a violência que nos fez. E diga ainda ao povo de Jerusalém que a Babilônia seja castigada pelo que sofremos. Assim diz o Senhor Deus ao povo de Jerusalém: defenderei a causa de vocês e os vingarei. Secarei a fonte de água da Babilônia e farei com que os seus rios sequem. Então Babilônia se tornará um montão de pedras, onde vivem animais ferozes. Será um espetáculo horrível, ninguém vai morar lá, e todos os que olharem para a Babilônia ficarão horrorizados por causa do que aconteceu com ela. Todos os babilônios rugem como leões e rosnam como leõezinhos. Será que eles são esganados? Farei uma festa para eles. Eu os embriagarei e alegrarei, e aí eles dormirão e nunca mais acordarão. Eu os levarei para serem mortos como se fossem cordeiros, bodes e carneiros. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: Babilônia, a cidade que era admirada em todo o mundo, foi tomada. Que espetáculo horrível ela se tornou para outras nações. O mar rolou sobre Babilônia e a cobriu com ondas violentas. As cidades estão arrasadas, são como um deserto sem água, onde ninguém mora e por onde ninguém passa. Eu castigarei Bel, o deus da Babilônia, e farei com que devolva as coisas que roubou. As nações não o adorarão mais. As muralhas de Babilônia caíram. Povo de Israel, fuja de lá. Que cada um salve a sua vida do fogo da minha ira. Não percam a coragem, nem fiquem com medo das notícias que ouvirem. Cada ano se espalha uma notícia diferente. São notícias de violência na terra de um rei lutando contra o outro. E assim está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia. Os moradores da sua terra ficarão com vergonha por causa da derrota, e todos serão mortos. Quando a Babilônia cair e for destruída pelo povo que vem do norte, então tudo o que existe no céu e na terra cantará de alegria. Babilônia matou gente em todo o mundo, e agora ela cairá, porque matou tantos israelitas. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: meu povo que está na Babilônia, vocês escaparam da morte. Agora andem, não fiquem esperando. Embora estejam longe de casa, pensem em mim, o Deus de vocês, e lembrem de Jerusalém. Vocês dizem: estamos envergonhados porque fomos insultados, estamos humilhados porque os estrangeiros invadiram os lugares santos do templo. Por isso digo que está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia, e os feridos vão gemer, espalhados pelo país inteiro. Mesmo que a Babilônia pudesse subir até o céu e construir ali uma fortaleza, ainda assim eu mandaria gente para destruí-la. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: escutem os gritos em Babilônia, gente chorando por causa da destruição que há no país. Estou destruindo Babilônia e fazendo com que ela fique quieta. Como ondas violentas, os exércitos invadem e atacam com gritos barulhentos. Vieram para destruir Babilônia. Os seus soldados são presos, os seus arcos e as suas flechas são quebrados. Eu, o Senhor, sou o Deus que castiga o mal. Eu vou tratar Babilônia do jeito que ela merece. Farei com que os seus governantes fiquem bêbados, e também os seus sábios e as suas autoridades e os seus soldados. Eles vão dormir e nunca mais vão acordar. Sou eu, o rei, quem está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. As grossas muralhas de Babilônia serão completamente arrasadas, e os seus altos portões serão destruídos pelo fogo. Todo o trabalho dos povos não vale nada, e os esforços das nações se acabam nas chamas. O Senhor Deus Todo-Poderoso falou. Seraías, filho de Nerias e neto de Maazéias, era oficial ajudante do rei Zedequias de Judá. No 4º ano do reinado de Zedequias em Judá, Seraías estava de saída para a Babilônia. Então eu lhe dei algumas ordens. Escrevi num livro como a Babilônia ia ser destruída, e todas as outras coisas que iam acontecer com ela, e disse a Seraías: quando você chegar à cidade da Babilônia, faça questão de ler em voz alta tudo o que está escrito aqui. Depois ore assim: ó Senhor Deus, tu dissestes que vai destruir este lugar, de tal modo que aqui não ficará nenhum ser vivo, nem pessoas nem animais. A cidade será como um deserto para sempre. Quando você acabar de ler para o povo este livro, amarre uma pedra nele e jogue no rio Eufrates. Então diga: isto é o que acontecerá com a Babilônia. Ela vai afundar e nunca mais se levantará, por causa da destruição que Deus vai trazer sobre ela. As palavras de Jeremias terminam aqui. Jeremias capítulo 52. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá, e reinou 11 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Hamutal, filha de outro Jeremias, que vivia na cidade de Líbina. O rei Zedequias pecou contra Deus, o Senhor, fazendo o que era errado, como o rei Joaquim também havia feito. O Senhor ficou muito irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e por isso fez com que fossem levados como prisioneiros. Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia.
No ano 9º do reinado de Zedequias em Judá, no dia 10 do 10º mês, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou Jerusalém. Eles acamparam fora da cidade e construíram torres em volta para cercá-la. A cidade ficou cercada até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês daquele mesmo ano, a fome apertou na cidade, e o povo não tinha nada para comer. Quando os babilônios abriram brechas nas muralhas, todos os soldados judeus tentaram fugir durante a noite, embora a cidade estivesse cercada. Foram pelo caminho do Jardim Real, atravessaram um portão que liga as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias e o prendeu na planície de Jericó, e todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi levado como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Ramate. Ali Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. E Zedequias ficou na prisão em Babilônia até o dia da sua morte. No ano 19º do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, no dia 10 do 5º mês, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. Os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade, e Nebuzaradã levou como prisioneiros para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade, os que haviam fugido para o lado dele e o resto dos operários especializados. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e os pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam do lado do templo, e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar, e as tesouras de cortar pavios e lamparinas. Levaram as tigelas onde era recolhido o sangue dos sacrifícios, e as vasilhas de queimar incenso, e todos os objetos de bronze usados no culto. Levaram todas as peças feitas de ouro ou de prata, as vasilhas pequenas, os pratos de carregar brasas, as tigelas em que eram recolhidos o sangue dos sacrifícios, e as vasilhas para cinzas, os candeeiros, as vasilhas de incenso, os vasos usados nas ofertas de bebidas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as 2 colunas, as carretas, o grande tanque e os 12 bois que a sustentavam. As 2 colunas eram iguais, cada uma tinha 8 metros de altura por 5 metros e 35 centímetros de circunferência. Eram ocas e a grossura do metal era de 10 centímetros. No alto de cada coluna havia um remate de bronze, que media 2 metros e 20 de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite enredilhado com romãs. Tudo isso também era de bronze. No enfeite rendilhado de cada coluna havia 100 romãs, sendo que 96 delas podiam ser vistas do chão. Nebuzaradã, o comandante-geral, também levou como prisioneiro Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância no templo. Na cidade, ele levou o oficial que tinha sido o comandante das tropas, 7 conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Ramate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Este é o número de prisioneiros que Nabucodonosor levou. No 7º ano do seu reinado levou 3.023. No 18º ano, 832 de Jerusalém. No 23º ano, Nebuzaradã levou 745. Ao todo foram levadas 4.600 pessoas. No ano em que se tornou rei da Babilônia, Evil-Merodach foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isto aconteceu 37 anos, 11 meses e 25 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros com ele em Babilônia. Assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Hoje, no dia 311 de nossa leitura, terminamos o livro do profeta Jeremias. Continue faminto, continue humilde. Salmos capítulo 127.
Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Segunda Coríntios capítulo 6. Portanto, nós como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fiquem sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escute o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e a dificuldade. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade, pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós o mesmo sentimento que temos com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles, e serei o Deus deles, e eles serão meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. 2 Coríntios capítulo 7. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos em nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Porém Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também as informações dadas por ele de que vocês os animaram. Ele contou que vocês estão com saudade de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso agora estou mais feliz ainda. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou triste por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação.
E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas a tristeza deste mundo produz a morte. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus. E vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Portanto, embora tivesse escrito aquela carta, eu não a escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que ficamos animados. Além do ânimo que recebemos, ficamos mais contentes ainda vendo a alegria de Tito, pois todos vocês o têm ajudado a sentir-se bem. Eu havia falado muito bem de vocês a ele, e vocês não me desapontaram. Temos sempre dito a verdade a vocês. Assim também é verdadeiro o elogio que fizemos a Tito a respeito de vocês. O amor dele por vocês cresce cada vez mais quando ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer e como o receberam com humildade e respeito. Estou alegre por poder confiar completamente em vocês.